Vamos começar a nossa aula de hoje. O pastor Daniel falou no domingo passado que hoje a gente estudar sobre a inspiração da Bíblia e a inerrância da Bíblia. Então hoje pouca coisa tem para escrever, mas se os irmãos quiserem papel, a Priscila tem, né? São 3 textos apenas, porque é mais comentário e os textos longos que a gente não escreve, né? Nem eu nem o Daniel escreveríamos no nosso quadro aqui. Então, vamos começar a falar sobre a inspiração da Bíblia. O que é a inspiração da Bíblia? Quem queria falar alguma coisa aí? A caneta é fininha, tá? Não sei se você vai pegar. Alguém quer falar alguma coisa sobre inspiração? Inspiração da Bíblia. A inspiração da Bíblia. O que é a inspiração? A gente costuma falar muito, nossa, o pregador estava inspirado hoje, né? Quem já não falou isso, né? E aí, alguém quer falar um pouquinho? Fala, Gilmas. A inspiração da Bíblia, no nosso caso, a pessoa ser inspirada, ser tocada por algo para falar desse determinado algo. Eu lembro de hoje, né, que o pastor lá falando de simplicidade, né? A gente ser cúmplice em determinadas coisas. E a gente ser inspirado, no nosso caso, a inspiração da Bíblia é ser, digamos, os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, né? Os escritores, né? Foram inspirados. E a inspiração da Bíblia são as riquezas, as coisas que nós retiramos através da leitura da palavra, né? Quando nós vamos tirando esses ensinamentos, nós vamos sendo inspirados através do Espírito Santo da Bíblia, né? É um dos casos, né? Todo mundo que eu falar vai ter uma definição bem diferente de inspiração da Bíblia. Alguém mais quer falar? Inspiração? O manual que Deus deixou para a gente sobreviver, o bem manual. Se quer saber de alguma coisa, procura nela. Não adianta procurar nos outros. Deus ensina tudo que a gente precisa, é um dicionário. Vivemos o nosso quem quer e obedece quem tem. É o nosso manual de fé e de prática. Obedece quem tem juízo. Então, alguém mais quer falar sobre inspiração? Então, os teólogos não gostam muito de falar de inspiração e mensagem, eles não concordam muito com isso. Inspiração bíblica somente para os escritores bíblicos, tá? Só para os homens, aqueles 40 homens que escreveram a Bíblia, uns 40, foi uns 40, né? E o demais eles chamam de iluminação. Quando você lê um texto, você é iluminado para entender aquele texto. Que inspiração, quando se trata de Bíblia, os teólogos, eles fazem dizer que foram uma inspiração bíblica para a Bíblia, só foi dada aos escritores para escrever aquilo que Deus queria que se escrevesse para o nosso conhecimento. Isso eles chamam isso de inspiração. Então, a definição aqui no nosso estudo é o superentender de Deus sobre os autores humanos, para que, usando suas próprias personalidades, eles compusessem e registrassem sem erro a sua revelação ao homem nas palavras dos manuscritos originais. Então Deus, ele superentendia, ele estava na direção dos escritos, ele usava o homem. Isso é uma definição de um teólogo, de outro. É a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da revelação, ou que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Terceira, é a direção efetiva do Espírito Santo sobre os autores humanos
de tal modo que eles escreveram, o que eles escreveram é exatamente aquilo que Deus disse na revelação original e disse para as gerações seguintes. E portanto é a palavra de Deus. Então Deus não pegou na mão de ninguém para escrever, Deus não ditou a Bíblia para ninguém, não é? Ele simplesmente direcionou os meninos lá que escreveram a Bíblia para escrever exatamente aquilo que Deus queria. Então isso foi a inspiração para a Bíblia. Então por isso os teólogos não costumam dizer que outras demais coisas são inspiração, mas sim iluminação. Eu até, não tenho muito a ver, mas uma vez vi um cantor evangélico na nossa igreja, ele cantava uma música sobre o pintor que fez um quadro de Jesus Cristo crucificado. E o pintor fala que aquilo foi uma inspiração, né? E quando se fala inspiração, ninguém fala inspiração de Satanás, quando se fala inspiração de Deus, né? E aí o cantor cantava na música dele que aquela inspiração, aquele quadro pintado por ele de Jesus Cristo na cruz, ele falava que ela foi uma falsa inspiração do pintor, do autor, né? Porque o nosso Cristo não é o Cristo crucificado, nosso Cristo é o Cristo ressurreto. A crucificação foi uma passagem, né? Como o pastor pregou, foi quando ele pisou ali a cabeçada na morte, né, dele, levando nossos pecados, que na cruz ele levou nossos pecados, ele venceu o pecado, e na ressurreição ele venceu a morte, que é o símbolo nosso, batista, de Cristo, é o túmulo vazio, não é? Então aquele Cristo, né, que o pintor falava que com inspiração, o cantor dizia que era falso, né? E realmente não é, o nosso Cristo não é um Cristo derrotado, né? É um Cristo vivo. Então inspiração, gente, é isso, é Deus usando esses homens, né, para escrever o que ele queria. Então eu vou falar como se dava a inspiração, depois a gente vai abrir para perguntas aí, né, que aí eu vou notando aqui, o pastor Daniel responde de mim. Não é bem assim, né? Olha, como se dava a inspiração? Deus escolheu e capacitou determinados homens para a comunicação e registro da sua vontade e de seu plano para a humanidade. Deus concedeu a eles os pensamentos e guiou-os no relato da mensagem divina. Mas eles ficaram livres para escolher e usar as suas próprias palavras. Daí a razão da variação estilística, né? Quer dizer, a variação de estilos poéticos e outros mais, como ali alguns textos, né? A diversão, e eles reconhecem, alguns escritores são identificados pelo seu estilo literário, o que possibilitou relatos diferentes do mesmo fato, sem contudo comprometer a veracidade daquilo que Deus quis que soubéssemos, porque Deus mesmo estava na supervisão do registro. A Bíblia é a palavra de Deus, porque sua mensagem veio de Deus e não há erro nos seus ensinos. Então, como eu disse, Deus não pegou Paulo para escrever as suas 13 cartas, não pegou ali Tiago para escrever a sua, Moisés, falou, você vai escrever isso, foi, né? Tá certo para Moisés, ele dizia, escreve isso, né? Ele falava para Moisés, mas ele não pegou e foi ditando a Bíblia. Ele guiou os pensamentos para que os escritores, usando as suas palavras, usando o contexto da época, o momento em que eles viviam, para escrever aquilo que Deus queria. Tanto que a Bíblia, diz alguns teólogos, ela é escrita para 3 tipos de pessoas, né? Para o judeu, porque se você que está lendo ali esse livro do Pentateuco, esse começo da Bíblia, se a gente fosse construir um tabernáculo hoje, nós não temos ordens para escrever, né? Construir templos e tabernáculos, né? Como seria, vamos ler lá como era o tabernáculo, tudo Deus detalhou, né? Deus, nossa, é um estilista né? Nossa, tudo tão assim, né? Então, tem coisas que foram escritas só para judeus, tem coisas na Bíblia que foi escrito para os gentios, e tem, talvez, não sei se é a maior parte ou uma parte, foi escrito para a igreja. Então, quando se fala para a igreja, foi para nós. Então, muitas cartas de Paulo são direcionadas às igrejas, as cartas de João no Apocalipse são dirigidas às igrejas da Ásia. Então, são aos servos de Deus. Então, uma parte ao judeu, que ficou lá com o judeu, coisa exclusiva do judeu. Outra para os gentios, né, os não cristãos, e outra para a igreja. Então Deus usou esses homens
para escrever de acordo com o que eles conheciam, de acordo com o estilo literário que eles conheciam e usavam, as palavras deles, mas para escrever aquilo que Deus queria. Certo? É isso, é a inspiração. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que já ouviu? Alguém quer fazer algum comentário para ajudar aí? Não? Tranquilo até aqui, né? Mas inspiração, então, é isso aí, né? E nós temos 3 textos aqui, um que nós até decoramos aí, foi um versículo a ser decorado no domingo passado, que fala sobre a inspiração. Se os irmãos não querem falar nada, nem fazer alguma pergunta, fale, Lili. Desculpa aí, está passando tempo. O meu comentário é que jamais um homem comum, sem ter a inspiração de Deus e do Santo, escreveria coisas maravilhosas assim. Jamais. Realmente, né? Porque nós que, como primeiro ponto doutrinário de identificação batista, né, que são acho que 11, né, que a gente vai aprender mais tarde, todos os 11, né, o pastor vai passar também. O primeiro ponto doutrinário de identificação batista é a Bíblia como regra de fé e depois de prática, né? Duas coisas difíceis, né? Fé, tudo bem, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Agora praticar e ter aquela fé que move montanhas é outra coisa, mas não é isso o nosso alvo, né? Mas é isso aí, irmão, foi o homem inspirado. Então, alguns textos sobre a inspiração. São 3 que nós temos aqui. O primeiro é 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Segunda Timóteo. Vou escrever a outra aqui. Segunda de Pedro. 16. Vamos lá, quem achou aí 2 Timóteo 3,16? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Repete, Carlinhos, por favor. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, toda a Escritura, não está escrito toda a Escritura inspirada, é inspirada por Deus, né? E é útil, na minha versão aqui, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, o comentário do escritor da Bíblia aqui, um comentário longo, eu também vou estar lendo esse comentário aqui na minha Bíblia. Soprada por Deus, isto é, a Bíblia é procedente de Deus por meio dos homens que escreveram. Deus superintendeu estes autores humanos de modo que eles, usando suas capacidades e peculiaridades individuais, redigissem e registrassem sem nenhum erro a palavra de Deus para o homem. Até Cristo atestou o fato de que a inspiração se estende até as suas próprias palavras. Em um mesmo versículo, Paulo citou Deuteronômio e Lucas como escritura. Pedro, por sua vez, afirmou que as cartas de Paulo eram escrituras. A inspiração não é um ditado mecânico, antes é o registro exato das palavras de Deus. A inspiração não se estende além dos manuscritos originais, embora os textos de que dispomos nos dias de hoje tenham sido transmitidos com extrema precisão. As Escrituras são úteis para o ensino, que é a doutrina, para a repreensão, a demonstração daqueles que estão em pecado, para a correção daqueles que estão errados, e para a educação, a instrução em justiça.
Então, a inspiração, ele escreve aqui, né? Não se estende além dos manuscritos originais. Quer dizer, não, ele quer dizer aqui que a inspiração não se estende além daquilo que está na Bíblia. A inspiração foi para a Bíblia. É claro, os manuscritos originais, porque foi escrito, né, nos manuscritos que está. Só que ela foi, né, traduzida para diversos idiomas e chegou até nós assim compilada dessa maneira. Mas muito, vocês vão ver na sua Bíblia está escrito aí, nos melhores textos gregos e hebraicos, né, a tradução. Então a tradução foi fiel, porque Deus também usou os homens, aqueles 70 homens que traduziram a Bíblia lá, que é a Septuaginta, né, para compilar nos livros da Bíblia, e foi traduzida. Então nós temos ela hoje assim, e ela é uma cópia fiel dos manuscritos, no sentido daquilo que Deus queria nos falar. Esse é o primeiro versículo. O segundo, 2 de Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Perceberam então? 2 Pedro 1, 20 e 21. Né? Nenhuma delas, né? Esse versículo dá total sustentação ao que Carlinhos leu aí, né, Val? Isso. O que está escrito, o que foi inspirado e ponto, né? Não é de nenhuma particularidade fazer interpretação que não seja pelo Espírito Santo, né? Que já está é o que já está lá. Que já foi inspirado, os homens de Deus já foram inspirados para escrever o que está lá. A gente fazer uma inspiração particular já tem muita gente inspirada aí para fazer palhaçada, né? Tem cuidado com as profetadas, com os negócios. E agora eu vou ler aqui desses dois versículos que a Rosa leu aí, o comentário do escritor bíblico, que não é o comentário aqui da aula que o pastor Daniel deixou preparado. Particular elucidação, no 20, né? As profecias devem ser interpretadas à luz de outras partes da Escritura. Muitas vezes os profetas podiam ter vários cumprimentos. As profecias devem ser interpretadas apenas com o auxílio divino, tendo em vista que foram dadas aos profetas conforme estes eram movidos por Deus e não por algum impulso humano. Não é que nem os livros, né, os escritores, né? Por aí, né? Os Zé Saramago, os outros que tem aí, que são os escritores aí, os mais recentes aí, né? Que são os escritores de vários livros aí. Hoje está vendo até moda ser escritor, né? De vez em quando tem alguém lançando um livro aí, até quem não sabe escrever está lançando um livro. Então aquelas não foi por impulso de homem. As profecias, nem nada na Bíblia. Foi Deus que tocou, né? Que direcionou mesmo. E o 21, que movidos, né? O 21 que diz porque não foi dado por vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo, carregados, né? Indicando que a vontade humana não gerou as Escrituras. E, no entanto, os homens participaram do processo à medida que o Espírito Santo os moveu durante a redação de seu texto, guardando-os de qualquer erro e guiando-os de modo que eles registrassem a palavra de Deus para nós. Não é à toa que o livro mais lido no mundo, o livro mais conhecido é a Bíblia Sagrada, que venceu muitas barreiras e tem vencido, porque é a palavra de Deus. Então nunca podemos perder isso de vista. E torna a repetir a nossa regra de fé e de prática. Temos que crer, né, como ela mesmo, que a Bíblia mesmo se dá autoridade, diz da autoridade dela, diz quem era, para que ela foi feita. Então as profecias têm que ser entendidas de acordo com a própria Bíblia, né, os momentos em que ela foi escrita, por que ela foi escrita. Então ela é uma inspiração, né, como essas provas aqui. Agora 1 Coríntios 2,13. Quem achou pode ler. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Como que a gente explicaria esse versículo aí, hein?
Como que a gente explicaria esse versículo aí? Lê ele de novo, Rona, por favor. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Fala aí, Gilberto, você está querendo falar aí? O detalhe é que a gente já vê logo de cara que a Bíblia não é para a gente ler como outro livro qualquer, como como eu gostava muito de ler aqueles livretozinhos, né, do seu tempo, né, Val? Aquele livretozinho de faroeste, de Tex Willer, aqueles faroeste que tinha, né? Existiu isso aí? Eu não lembro. Então a Bíblia por si só já não é um livro que a gente possa ler igual outro livro qualquer, né? Então é uma responsabilidade muito grande quando nós pegamos a Bíblia para ler. É uma responsabilidade muito grande. Então, fala. O versículo 14, seguindo aí, é o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, você tem que estar em espírito para entender o que Deus tem. Então, os homens é loucura, né? A palavra de Deus é algo que... É onde vem intimidade com Deus, né? Exatamente. A intimidade é tudo, né? Você ler a Bíblia e orar, estar em oração. Porque quando você vê um casal, né? A gente quando casar, a gente como que é, né? Apesar do marido não lembrar qual a cor do sapato da mulher, o homem perguntou qual era o peso da mulher quando eles se casaram. O homem quer lembrar? Quer dizer, eu até brinquei assim, eu lembro da Josi quando nós casamos, né? Eu até falei para a Jo, eu lembro do senhor, era 42 quilos que a Jo pesava quando nós casamos, né? Eu lembro que era da gravidez. Quando ficou grávida da Cristiana, ela chegou a 45. Quando ela teve Cristiana, ela voltou para 41. Eu lembro todos esses detalhes, né? Tá informado, hein? Lógico, né? Eu lembro de números, eu vi comigo, né? Então eu fiquei admirável, né? Porque geralmente as mulheres, elas lutam por não engordar na gravidez, né? E a Jo, na realidade, até emagreceu, né? Porque ficou com menos depois que o Cristiano nasceu. O Cristiano nasceu com 3 quilos e 100 gramas, né? Entendeu? 3 quilos e 100 Então, tem mulher aí que às vezes, na época que a Jo teve o Cristiano, teve uma conhecida nossa que teve um filho. A mulher engordou 28 quilos. O neném nasceu com 2,5 kg. A Jo engordou 3, o filho nasceu com 3,100. Então, né? A Jo nunca foi de engordar. Assim. Então, aí ele perguntou mais coisas. Mas o que eu queria dizer? Quando a convivência, né? Quando um olha para o outro, já sabe o que está sentindo, o que o outro está querendo dizer. A maioria das vezes, com irmãos, marido e mulher. Então, assim, é com Deus. Né? Essa nossa intimidade com Deus é bem grande, a gente já vai, mesmo sem palavras, entender a vontade de Deus para a nossa vida. Quando você ora, lê a Bíblia, vai compreendendo. Né? O problema é que às vezes a gente lê a Bíblia pensando no outro. Olha, aqui está dizendo que não pode mentir. Olha, o Percival mentiu o que ele disse. Aqui é o Percival. Não é assim que a gente lê a Bíblia às vezes? Não é? Fala sério, né? Você lê a Bíblia, viu o erro grave que alguém cometeu, você pensa no fulano da igreja que você conhece que fez a coisa parecida. Né? Então, gente, olha, esse versículo aqui parece simples, mas o escritor até ele comenta que conferindo coisas espirituais com espirituais. É uma frase, ele fala de difícil interpretação, mas eles creem aqui, os teólogos, que ela quer dizer que é interpretando verdades espirituais para as pessoas espirituais, como completa no 14. Então não adianta você falar de coisas espirituais, né, para uma pessoa não crente. Eu já contei a história da pessoa que a gente estava evangelizando há muitos anos atrás, no dia de finados, quando a gente no dia de finados ia no cemitério evangelizar. Lembra, Noemi? A gente ia, não ia? Lembra? No finados ia no cemitério. Chegou um rapaz lá que conhecia a Bíblia, começou a falar um monte de coisas da Bíblia, e aí a gente estava comentando com ele, não sei quem estava com a gente, estava falando, mas tomou a frente, começou a falar. Aí, inclusive, ele falou que Moisés não morreu. Aí eu falei, você vê como que é a coisa, né? Então Deus escondeu o corpo de Moisés com Moisés vivo, né? Enterrou em algum canto lá Moisés vivo, porque Deus escondeu o corpo para que o povo não idolatrasse, né? Quando Moisés morreu. Eu falei, a pessoa acha que entende, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ele lê ela literalmente, mas não entende. Se você for explicar coisas espirituais,
Por exemplo, a Santíssima Trindade, nem a gente entende direito, você vai explicar isso, não é? Fala sério, né? Santíssima Trindade. É difícil entender, né? 3 em 1, 3 em 1, 1 em 3, você não pode pensar nos 3 do Pai, Filho e Espírito Santo. Estão os 3 no banco lá, não existe isso. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está os 3 lá no banco, não existe isso, né? É no essência. Então, até que alguém, um pastor explicou assim, que é como a água, né? Tá a água, está aqui a água, o gelo e o vapor. É a mesma coisa, o H2O em 3 estados diferentes: líquido, sólido e gasoso. Não é aula de física, não. A prova do Enem, né? Alguém vai fazer o dia tarde, já sabe. Então, a água, né, tá ali, baixou a temperatura, congela, ferveu, evapora. É uma analogia assim, pobre também, né? Porque, então a gente não entende. Agora você vai explicar o Espírito, você vai começar a pregar o Evangelho para alguém e começar a falar do Espírito Santo, da Trindade. Não adianta, né? Não adianta isso aí. Isso é depois. Então, as coisas espirituais são espirituais. Então não adianta, olha, você querer que alguém entenda que não é crente, que a Bíblia é inspirada por Deus. Que a Bíblia é uma inspiração de Deus. Que homens foram inspirados, escreveram a vontade de Deus. A pessoa não vai entender. Fala sério. A questão da inspiração, se a Bíblia fosse realmente inspirada pelo homem, haveria muitos confrontos. Mesmo assim, ainda tem gente que quer confrontar a Bíblia e acaba perdendo. Porque o homem que confrontar a Bíblia acaba sendo derrotado. Nós podemos ver quantas leis não foram inspiradas pelo homem, baseadas na palavra de Deus, porém, essas leis inspiradas pelo homem acabam entrando em conflito. Por quê? Muita gente acaba concordando e discordando com essas leis. Então, assim, quando a palavra de Deus, a Bíblia, foi inspirada por Deus, aqueles que realmente creem que Deus é perfeito, logo a palavra é santa, se rende à Bíblia. Mas se fosse inspirada pelo homem, o homem é o quê? Pecador. O homem já nasce com a maldade, já vem com a maldade, ia entrar muitos em conflitos. Então, logo, quando é inspirado por Deus mesmo, as pessoas se rendem à verdade, sabem que Deus é santo, é puro e verdadeiro, logo se rendem a Ele. Então, por isso que é impossível confrontar com a Bíblia. O pregador Billy Graham, ele até falou, talvez vai entrar em questão nessa questão logo mais, que a Bíblia era mais atual do que a própria revista do próximo mês, do jornal Amanhã. Então, assim, não tem como confrontar com a Bíblia. Realmente não tem, porque a Bíblia, ela tem, como eu disse, ela foi escrita para esses 3 tipos de pessoas: judeu, gentil e a igreja, e ela foi escrita há 1500 anos, né, tantos anos atrás, antes de Cristo, ou nesse tempo todo, no Novo Testamento, né, 1500 anos foi para escrever a Bíblia, né? Começou antes e terminou depois com os escritos do Novo Testamento, mas ela foi escrita por quem conheceu o passado, conhecia o presente e conhece o futuro. Então, quem inspirou e colocou na mente dos escritores para escrever, conhecia o futuro. Por isso que nós vamos ver algumas partes aqui também, né? Agora que nós vamos ver a inerrância da Bíblia. Olha, outra coisa, no Velho Testamento, os irmãos que estão lendo lá também já vão ver quando chegar nos profetas, que eles falam assim diz o Senhor. Os profetas sempre diziam isso: assim diz o Senhor. Eu chamava o profeta e falava: fala isso ao povo. Falou com Jeremias, o chorão, né? Falou muitas coisas, falou com outros profetas, assim, então ele chegava: assim diz o Senhor. Quem está assistindo os 10 mandamentos aí? Pode levantar a mão que eu também estou assistindo. Eu não estava assistindo não, comecei só para ver as pragas, quer ver sangue, né? Sangue agora, né? Sangue agora, né? No começo teve a água tornou em sangue, né? Até eu que chamo ali, não esqueço o nome, como se diz lá, é aquele rio sanando sangue. Mas aí Moisés vai lá. Você viu que Moisés foi agora quando foi falar com Ramsés lá? Ele nem falou as palavras dele, assim diz o Senhor, todo primogênito, porque ele queria mostrar para Moisés que era Deus que tinha dito para ele. E lá no filme ele está em cima de um lugar lá e Deus ouve a voz de Deus falando para ele:
A gente não sabe exatamente como era, mas era Deus, assim diz o Senhor. E agora vai morrer os primogênitos. Então ele dizia para os profetas isso. Tinha seus modos de chamar cada um, né? Isso aí só aprove a Deus. E os profetas iam lá, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E nós somos profetas, né? Então nós temos que falar assim, não preciso falar essas palavras, assim diz o Senhor. Nós temos que dizer aquilo que Deus quer que falemos para o mundo aí fora, né? Que Jesus ama. Jesus morreu na cruz para salvar. Né? Porque enquanto o Espírito Santo não convencer do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa não vai entender as outras coisas. Então o Espírito Santo, quando ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa aceita Jesus Cristo, aí ele recebe o Espírito, aí o Espírito Santo vai iluminando a pessoa para conhecer as demais coisas, entender as demais coisas. Porque você vê o povo lá nos 10 mandamentos, não entende a fé dos egípcios, né? Agora está lá Moisés pediu para o sacerdote procurar os escritos lá sobre os ossos de José, né? Que José pediu para levar para Canaã quando o povo fosse embora. E o pessoal, para o pessoal era uma lenda. E os reis que sucederam ali, que levou José a rei do Egito, os reis esconderam aquilo. Para eles não interessava que a posteridade soubesse que uma nação poderosa como o Egito tivesse tido um governador hebreu, né? Ele escondeu tudo aquilo. E aí agora, mas o José falou, eu quero que meus ossos vão lá para Maquipela, o lugar onde ficou Isaac, Jacó e Abraão, naqueles lados lá, devia ser, né? Não sei exatamente se era. Então, meus irmãos, assim diz o Senhor. É a palavra do profeta, tem que ser a nossa. Não é eu, é a Bíblia que diz. Né? Uma vez eu preguei no culto de adolescentes sobre adolescentes. O pastor Vitorino estava visitando a igreja. E quando o pastor Augusto Vitorino, já dá para falar, quem conhece o pastor Augusto Vitorino sabe, é um homem que tem quase 50 e tantos anos de ministério, um homem muito conhecido no meio evangélico, um homem que traduziu o livro de teologia sistemática de Strong, ele que traduziu para o português, que é a teologia sistemática mais usada na faculdade teológica, que é de Strong, ele que traduziu para o português. É um homem muito... Então, quando ele vinha na igreja, a gente chamava logo ele para pregar. Nesse dia eu estava, era de adolescente, era o culto dos adolescentes ali, eu estava com a mensagem preparada para ele. Felizmente Deus colocou no meu coração de não deixar ele eu mesmo falar, né? Ele ficou lá na frente e eu preguei. Quando saiu lá fora, eu ouvi ele falando, foi uma bênção ele falando para mim, porque o irmão não falou de ideias, de posições, o irmão falou de vidas dos jovens bíblicos, né? De cada um um exemplo, até culminar em Jesus, que foi Jesus quando chegaram lá no templo, que ele estava lá com os doutores, ele falou, estou fazendo a vontade do Pai. Então Jesus deu o maior exemplo de cristão, né? Nós temos que fazer a vontade do Pai. Então a gente tem que falar aquilo que o Senhor mandou. A gente costuma contar a história, é bom contar a nossa experiência, obrigado. A nossa experiência de conversão, a nossa transformação é muito importante. O americano, quando vem pregar o Evangelho, vem fazer as suas campanhas aqui no Brasil, ele fala muito da transformação dele. O meu tio, o pai da Sheila, o avô da Sheila, que faleceu aí, ele não gostava muito disso não, de ver o americano só fala da vida deles. Falei, tio, mas ele está contando uma experiência que ele viveu com Deus. É muito importante, né? É importante se falar das transformações que Deus fez na sua vida, né? Para pregar o Evangelho. Porque é isso que Deus quer, um testemunho. Mas também você tem que falar, que é aquilo que Deus quer que fale, né? Tem uma história que o pastor pregou aquela mensagem bonita, aí chegou lá fora, tinha um irmão duro na queda, um irmão não era irmão, duro na queda e se converteu. Aí o pastor tinha feito aquela, graças a Deus o irmão se converteu com a mensagem, falou ao seu coração. Falou, não. Quando eu entrei na igreja, uma criança estava no portão, na porta da igreja, falou para mim, se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno, hein? A criança falou que foi aquilo que tocou no coração. Não foi a mensagem do pastor, não. Então, eu não posso chegar e falar, sair na rua assim, vem cá, fulano. Né? O pastor Teodomiro fazia assim. Ele vinha para a igreja, encontrava alguém na rua. Você conhece a terceira igreja? A pessoa, a terceira igreja, eu acho que é não conheço. Não conhece ali, vai visitar a gente lá. Né? Aí as pessoas conhecem. Falei, você já foi lá? Ele começava o papo assim, né? Falando para falar do evangelho para a pessoa, para puxar assunto, para falar. Então a gente precisamos usar, né, essas estratégias, mas nunca esquecer, nunca perder de vista. Assim diz o Senhor. É uma lição, né? Você não vai sair falando que a pessoa que vai você chegar, já pensou se o Teodomiro chega para a pessoa, você é cristão ou não?
Se não aceitar, você vai para o inferno. A única que pode falar isso é o Carlinhos, que ninguém vai bater nele, mas se eu falar, os caras vão bater, né? Carlinhos, o cara falou, opa, peraí. Então, não pode falar isso, mas é uma realidade, mas tem que falar de outra maneira. Então, gente, é inspiração bíblica. Ela é inspirada por Deus. A Bíblia comprova isso. Eu tenho que crer nisso e viver isso. Manoel, não esqueça. Então, ainda voltando ali na novela, às vezes eu comento assim, eu uma pena naqueles homens ali, aquele povo ali demora a palavra, que decora mesmo. É, sim. Não, gente, a dedicação ali é total. Muitas vezes estão longe de Cristo porque não creem. Então, o que nos resta ali, vendo tudo, observando, é interceder por aquele povo. Eu sempre oro, eu peço a Deus, Pai, tem misericórdia desse povo, né? Às vezes está ali falando da tua misericórdia, orando e tal, e depois volta a fazer o que não deve melhorar no coração de Deus, né? Então, peço a Deus por aquele povo, para que, pela graça de Deus, eles abrem os olhos, né? Como a gente fala, tem que ter o Espírito Santo para entender o que eles vêm dar ouvido, porque Deus ama, né? Os filhos que estão também no pecado, principalmente aqueles que estão no pecado, e que pela graça de Deus eles dão ouvido para o seu Espírito, não é possível de orar, né? Irmão, Deus como que é, né? Maravilhoso, Deus ouve, clama e Deus ouve, e às vezes na incredulidade. O pessoal, a maioria, uma parte deles já queria como um conto da Carochinha, né? Ele já viu, né? Eu estava até conversando com o pastor Daniel, falou, estava bom a gente fazer um pedido lá para a Record, depois que acabar a novela, para emprestar, dar a roupa para nós das peças, né? Porque assim, os atores a gente vai usar nas nossas peças. Os escudos lá, alguns escudos são bem safadinhos, né? Bem sem vergonha, né? Já presta atenção no escudo lá. Parece aquele escudo que faz para criança aí. Até bonitinho, mas meio ordináriozinho, né? Mas podia escrever para a Record, serve para nós essas roupas, depois usar nas peças. Gente, alguma coisa sobre inspiração, alguma dúvida, alguém quer comentar alguma coisa? É o momento, a gente não pode ter dúvidas, tem que ter essa convicção que os homens foram inspirados, né? Então, às vezes, no campo de evangelismo, muitos falam assim, falam do nome de Deus, da palavra, foi escrito por mão de homens, não sei se os irmãos já ouviram. A maioria fala isso. Escrito por mão de homens, a gente fala de homens, homens segundo o coração, homens inspirados por Deus. Infelizmente não entende, mas a gente tem que falar. Você já precisa saber que fosse escrito por bicho, nem que fosse o bicho mais bonitinho, né? Eu ia desacreditar menos, né? Tinha que ser por homem, quem ia escrever, né? Agora, como a turma fala assim, a gente fala assim que tem certeza da salvação, e alguém brinca, como um comedor de arroz com feijão e farinha, né? Pode dizer que é salvo, né? A gente diz é Cristo. Então, como agora eles, né? Uma pessoa aí fora que não acredita, um comedor de arroz, feijão e farinha, e com macarrão e frango no domingo, né? Mas não é assim. Não é assim. Aí, eles queriam que Deus escrevesse para eles, né? Eu falei aqui, acho que foi quarta-feira, né, irmão? Que eu falei que a pessoa que se a Bíblia fosse a palavra de Deus, tinha que ser de graça. Né? Se a Bíblia for. Estão comendo frango a semana inteira aí? Vamos lá. Se a Bíblia, ele falava, se a Bíblia fosse a palavra de Deus, tinha que ser de graça. Eu falei, tudo bem, já pensou se Deus escrevesse a Bíblia fosse soltando lá de cima? Aquela do povo da terceira igreja ia matar uns 4 quando caísse. Né? Para cair na cabeça já era. Né? Era tudo desculpa para, né? Porque a nossa igreja, a terceira, tinha uma Bíblia de povo desse tamanho. Se eu Deus escrevendo aquilo lá, eu falei, opa, lá vai mais uma. Se cair na minha cabeça, estava frito. Né? Então, essas foram mil desculpas. Quando a gente vai para a Bíblia, eles falam assim, né? No caso do meu lugar. E agora, os livros de seitas, eles não tinham escrito por de homem. Engraçado isso. Bíblia escrito por de homem. Agora, os livros aí de seitas diabólicas, aceitam realmente, achando que é escrito por quê, né? Quando eu falo que papel aceita tudo, papel não vale nada, né? Aí o pessoal fala, então me dá sua identidade aí, me dá sua profissional, me dá seu passaporte aí, papel não vale nada, joga fora. Ah não, você não pode, não é? Claro que não é, brincadeira. Então, gente, aí mais algum comentário? Depois a gente vai entrar aqui na inerrância bíblica. Fala. Então, eu sempre me lembro de algo que o pastor Antônio disse em uma das suas pregações, que a Bíblia é um livro de fé. Você tem que vê-la pela fé. E eu estava lá no dia trabalhando, aí surgiu esse comentário, mas porque a Bíblia foi escrita por homens. Como assim? Homem é gente, não sei o quê.
inspirados por Deus através do Espírito Santo. E outra, a Bíblia é um livro de fé. Se você não tiver fé para ler a Bíblia, é melhor que você não leia. Porque você não vai entender. Que nem episódios, abriu o mar, né? Deus abriu o mar para o povo passar. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que não liberasse o povo, né? Claro que a gente entende que é por propósito, mas eles não vão entender. Então, se você não tiver fé que aquilo ali realmente é algo divino, inspirado por Deus, então não vai adiantar nada você ler. Porque você vai ficar procurando explicações humanas, da sua limitação humana, para aqueles fatos, e você nunca vai encontrar. Por isso que é um livro de fé. Você tem que ter fé. É um livro de fé. Então, porque é muita coisa que a gente lê assim, fica assim meio assim, né? Nem boquiaberto fica boquiabrindo, né? Certas coisas lá, né? Boquiaberto com algumas coisas que está na Bíblia. O espírito maligno é mandado por Deus para Então, essa autoritação. então vai entender isso, né? É aquela, né? Ou você acredita na Bíblia, ou você não acredita, não tem meio termo. É, Tem você gente que fala assim, não, acredita em parte. Isso, Algumas partes eu acredito, mas tem outras que eu não acredito. Não tem isso. Ou você acredita inteiro, ou não acredita. Tinha um irmão aqui na igreja, ele não está mais aqui hoje, ele era muito bacana, irmão, cantava muito bem até. Dificilmente ele cantava aqui na frente, mas tinha uma voz muito boa, gostava de evangelizar, só que não tinha muita paciência, né? É tipo assim, fala do evangelho 2 vezes, não aceitou, né? Eu ficava mais bravo, você não tem culpa não, desculpa. Aí, ele falava que a Bíblia tinha algumas falhas, porque tem um tempo de silêncio, né, de Deus. Aquele entre o Velho Testamento, aqueles 400 anos de silêncio ali, né? Ele falava que tinha alguma falha. Eu falei, é embaçado isso aí, irmão. Crente velho tem essa dificuldade aí, né? Porque aí eu fico pensando, como que é a fé do irmão? Como diz não sei, acho que foi uma criança que falou, se a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas, eu creio. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, se estivesse na Bíblia, eu acreditava também. Se estava na Bíblia que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar. Aí, não entendi? Então, a jumenta de bala não falou com ele, né? Então, aí, irmãos, então, é isso, a Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos, é a nossa. É o primeiro ponto. Então, quando a gente for estudar os princípios, já disse, mas vou repetir, os princípios de identidade batista, que identificam os batistas de outras, o primeiro é essa, a Bíblia como regra de fé e prática. Depois vem a salvação pela graça, o sacerdócio de cada crente, a autonomia da igreja, a liberdade da alma, alguns pontos que eu estou citando. Então, mas o primeiro é esse, a Bíblia, porque sem a palavra de Deus, isso quer dizer o quê? Isso está em primeiro lugar, que a palavra, a Bíblia, para nós é o nosso carro-chefe, é leitura de Bíblia e oração. Leitura de Bíblia e oração é que está baseada na vida do cristão. Para conhecer o Deus que a gente tem, para ter intimidade com Ele. E oração, orar, sempre em oração. Beleza, irmãos? Vamos lá agora na inerrância da Bíblia. O que é inerrância, né? Inerrância da Bíblia. Alguém quer contar alguma experiência sobre os erros da Bíblia? Se você já ouviu falar, né? É inerrância. Inerrância. Tem acento circunflexo, tem um chapeuzinho aqui. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu vou contar logo a experiência. Tem um eu já estou impaciente. Tinha um colega da empresa que falava assim, a Bíblia tinha algumas verdades, mas tinha algumas mentiras também. Eu falei, tá bom, esqueci o nome dele, o rapaz. Eu falei, então tudo bem, se você acha isso, você a hora que se encontrar as mentiras que tem, uma delas pelo menos você traz para mim para dar uma olhada, né? Eu trabalhei na firma 9 anos. Devia ser que trouxe alguma vez. Eu fui embora, saí da firma e ele continuou lá. E assim os irmãos têm outras experiências também, né, sobre a inerrância da Bíblia. A inerrância da Bíblia diz respeito à veracidade da mesma, afirmando que ela é confiável em todos os seus ensinos. Então, a inerrância é isso, que ela é verídica, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus e é confiável em todos os seus ensinos.
Eu sei que os irmãos têm experiência aí. Eu queria que os irmãos falassem alguma coisa, contassem. As pessoas falam muita coisa, né? Mas se a Bíblia se é por fé, então não pode ir atrás do que as pessoas falam. Porque já vi o pregador falando que Jesus ressuscitou não foi no primeiro dia da semana, não foi no domingo. Mas se a gente for atrás disso, a gente tem que crer. Mas a Bíblia está escrito que foi no primeiro dia da semana, né? Tem que crer que é verdade. Eles falam que é erro. Ó, a inerrância implica em afirmar que a Bíblia é totalmente verdadeira em todas as suas partes e em tudo que ela ensina. Não há nela falsidade. Então, meus irmãos, ela por si só já rebate a Bíblia por si só já rebate a tese de que ela tem erro, porque as coisas que estão inseridas nela, as palavras que estão inseridas nela, por si só já rebate, já tem provas que comprovam, boa, né? Provas que comprovam que ela são verdadeiras. Provas que comprovam que são verdadeiras. Depois que ele põe essa fitinha rosa no bolso, ninguém segura mais o homem. E é aquela, né, pessoal? Tudo que é inexplicável para o homem tenta explicar na Bíblia. Que nem abriu o Mar Vermelho. Não, mas tem uma época que... Né, não, ele tem uma explicação científica. Ele sempre procura alguma coisa. Não foi assim que aconteceu. E nós sabemos que foi exatamente do jeito que está dizendo. Eles querem, porque querem, de todas as maneiras, tirar o poder de Deus. Eles querem explicações naturais, não sobrenaturais, né? Aí quem quer falar alguma coisa mais? Alguma... E a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Nós vamos chegar lá também. Vamos chegar lá. Então deixa eu ler mais um pouquinho, falar mais um pouquinho. No sentido estrito, bem estrito mesmo, a inerrância aplica-se a partes da Bíblia conforme foram originalmente escritas. Mas no sentido secundário, ela também se aplica às cópias e às traduções na medida em que refletem os originais. Então essa inerrância, essa falta de erro, essa coerência, essa veracidade da Bíblia, ela se aplica de um modo estrito aos originais. Mas no sentido secundário, a todas as cópias e traduções que foram feitas naquelas que refletem os originais. Todas quanto refletem originais. Então, não há erro, né? Na nossa Bíblia não tem erros. E quando se fala em erro aqui, não se fala erro ortográfico, qualquer coisa, se fala em verdade e mentira. A Bíblia não tem falsidade, a Bíblia só tem verdade. Fala, irmã. É igual o sabidão cientista. Ele a Bíblia sabe Gostei do sabidão. da humanidade, mas ele acha que foi que veio do macaco. Tinha um macaco, então, de onde que veio? Acho que veio da mãe dele, né? É do Big Bang, né? Então, mas aí que tá, né? É como o Darwin, né? A teoria de Darwin é essa, da evolução, né? Mas começou da explosão, né? Brincadeira, né? Fala. Não entendi? Se arrependeu. Após que ele bebê, o filho dele, ele ficou contemplando o filho dele, aí chegou à seguinte conclusão: realmente alguém faz ser tão perfeito. Então, não tinha jeitinho de macaco, né? Acho que o filho dele, né? Não, mas você vê, né? O cara já espalhou a miséria, que é a teoria da evolução, né? E aí ele mudou, né? Pode ter mudado, mas você viu? Isso fica uma lição pra gente aqui, né? E se eu não me engano, o Big Bang, a teoria veio até própria de um padre. Né? Então você vê, saiu até da igreja uma teoria dessa. Você pensou? Não é mole não, né, gente? Então, olha, a inerrância da Bíblia tem que ser definida, como eu já falei, em termos de verdade e falsidade, muito mais do que em termos de erro, né? A básica de inerrância da Bíblia
é que não há engano ou falsidade nos ensinamentos das Escrituras, por consequência da inspiração divina, resultando daí sua autoridade máxima em questões de fé. Por ser inspiração divina, não tem falsidade e é autoridade máxima em questão de fé. Tem outra, é a Bíblia Sagrada. A gente não pode perder isso de vista, né? Às vezes bate alguma dúvida aqui ou ali, algum probleminha, até a dúvida da salvação às vezes, né? Aí você corre lá na Bíblia, os textos, Deus conforta. Então, a Bíblia não contém erros. Agora, por que muitos interpretam a Bíblia, os não cristãos que não têm Espírito Santo, e até alguns, né, cristãos aí, pseudo-cristãos, sei lá se são, interpretam para o seu próprio modo, da sua maneira, para aplicar tanta coisa que hoje você vê, tem a catedral gay no Rio de Janeiro, não é? Tem a catedral gay no Rio de Janeiro. São pastores, 2 ou 3, eles conhecem a Bíblia. Se você for lá com eles, é capaz de ele te convencer. É capaz de ele te convencer com a Bíblia que eles estão certos. Né? É que você viu que o pastor falou do pastor Alexandre? Como que ele fala do termo que ele usou lá? Eu faço casamento, não parceiramento. É parceiramento. Porque o cara perguntou para ele se você faria casamento de gays, 2 homens, 2 mulheres. Ele falou, eu não faço parceiramento, eu falo casamento. Casamento, né? Então, um homem e uma mulher. Né? É um canarinho, uma canarinha, um gatinho, uma gatinha, né? Um gatão e uma gatona, né? E assim, eu falei, parceiramento eu não faço, porque é contrário, mas você é preconceituoso. Se isso é preconceito, importa antes, foi Pedro, o Paulo, importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, tem muitos, eles explicam isso aí, olha gente, eles têm argumentos para tudo, sabe? Cada um puxa para si. Então, mas a Bíblia é a autoridade máxima, de acordo com a iluminação do Espírito Santo. Agora, o que precisa para entender, né? Isso aí? Fala, Marina. Eu já ouvi também absurdo, sim, sobre a amizade de Davi com Jonatas. Isso aí é que mais famoso, irmão. Eles acham que eles eram homossexuais pela amizade que eles tinham. Porque diz que a alma de Davi amou a alma de Jonatas de tal maneira. Eles eram muito amigos mesmo, então eles já levam para o outro lado, né? O espinho na carne de Paulo, qual que era, que muitos falam? Que ele era homossexual. Alguns falam que o espinho na carne de Paulo era isso. Então, percebeu? É brincadeira uma coisa dessa. O homem que era, né, fazia parte do Sinédrio, era um homem, talvez tinha família, senão não faria parte, né? Então, agora, qual que é o problema? Fala, César. Até a questão nós podemos até defender muito mais a questão base bíblica, na Bíblia de Jonas. Não sei se os irmãos dele de missionário, eles estavam no Egito, ele falou sobre como que são os homens lá no Egito. Os homens andam de mãos dadas, abraçados, e um senta no colo do outro. Isso, na condução. Nos olhos, tudo mais. E para a mulher, não sei no lugar pretérito, porque é futuro, é para Daniel. No Egito, era do lado do Egito, os amigos, grandes amigos, eles andam de mãos dadas mesmo. É muito mais que o próprio mulher. É questão de cultura, né? Então. Cultura. Então, saia eu não estou usando mais não. Acho que eu ouvi outro dia, não sei que país da Rússia ali, que os 2 homens se beijando e na boca, e não era cumprimento. Não era porque era um gay, não, se cumprimentando. Então isso aí para quê? Foi bom esse assunto, porque aí vai entrar aqui na hermenêutica. Assim, pode ficar sentado para falar que não cai na hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação dos textos com base da cultura e tudo, então, da época. Então, é necessário interpretar corretamente o texto antes de dizer que sua afirmação é falsa. Na interpretação, é preciso levar em conta o contexto cultural da época e o propósito do autor. A finalidade da Bíblia não é ensinar verdades científicas
ou esclarecer detalhes de fatos históricos. Seu propósito é espiritual, reconciliar o homem com Deus. Então Deus não inspirou os homens para escreverem, para provar cientificamente alguma coisa, nem comprovar história. A Bíblia não se preocupa em comprovar essas coisas. A Bíblia é para mostrar espiritualmente para o homem como se reconciliar com Deus. Então tem que se estudar o contexto da coisa, né? Tem que saber o momento da história, como que era o autor, como que ele vivia, né? As palavras que era acostumado a dizer, né? Como que ele via as coisas, por que ele estava escrevendo aquilo. Então cada texto tem um contexto. Não é usar o texto como pretexto, mas usar o texto com o contexto, né? O contexto histórico do momento que os homens estavam ali vivendo, né? Se a Bíblia fosse escrita hoje, você acha que ia ser escrita assim, com essas palavras? Ia ser bem diferente. Tem palavra na Bíblia aqui que a gente, né? Eu até brinco que quando na empresa, acho que eu já falei aqui da frente, a gente brincava assim, arrumava 3 letras, Inter, aí tinha que falar internacional, intercâmbio, e quem falasse mais ganhava, né? E geralmente eu ganhava na empresa, porque eu falava muitas palavras bíblicas, aí eu falava, você não fala, então, nome de cidade, essas coisas, né? Então, a gente precisa conhecer o momento em que o povo estava vivendo, o contexto do profeta, o contexto do escritor, para quem que ele estava escrevendo, por que ele escreveu assim, né? A gente vê que quando as cartas são escritas, determinados povos, né? Isso. Aos Coríntios, aos Gálatas. Então, ela escreve especificamente para uma igreja, para uma época, né? E tem muitos, irmãos, tem tantos textos aqui que tem cristão hoje que está usando, que foi escrito há 2000 anos, como hoje, para hoje. Tem gente que falou que Cristo não sabe quando ele volta. Você acha que Cristo sabe quando ele vai voltar? Cristo sabe ou não quando ele vai voltar? Hã? E aí? Tá vendo? Foi bom isso aí, já vai dar. Você acha que Cristo hoje sabe o dia que ele volta? Hã? Não? Só Deus? É. E aí? E aí? Ele é pai? Quando ele ressuscitou, o que ele disse? Quando ele ressuscitou? Eu vou. Hã? A Bíblia não está escrita assim, não. Jesus agora sabe. Irmão. Hã? Jesus sabe quando ele volta. Agora nós não sabemos. Nós não sabemos mesmo. Graças a ele. Meus irmãos, Jesus Cristo disse assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele deixou tudo por conta dele. Hã? Mas por que está dizendo que então, mas quando que ele falou isso? Não sei. Antes de ressuscitar, antes de morrer, mano. Ele estava ali como homem e disse assim: eu não sei, só o Pai que basta. Agora, se eu não acreditar que Cristo sabe quando vai voltar, quando ele vai voltar, é embaçado. Mas para mim isso não faz diferença. Também para mim não. Mas, né? Mas que ele sabe. Mas, quer dizer, não faz diferença para a nossa salvação. Mas não faz diferença para a nossa salvação. Mas se eu não crer que ele sabe, eu estou duvidando do poder dele, da onisciência dele. Entendeu? Isso, ele mesmo falou. Isso ele mesmo falou. Então, viu como a Bíblia é complicada? Jesus não era Deus antes de morrer? A cruz? E ele disse que não sabia, né? Ele estava mentindo? Não. Então, você vê como não é fácil? Né? Ô Gilberto, você trouxe café com leite, falou que era água? Não, eu falei, não, você não toma água, por isso que eu trouxe café. Você já ter tomado antes. A gente leva água da pregadora. Obrigado. A irmã percebeu a coisa? Então, Cristo sabe, todo o poder foi dado. Ele falou: eu vou preparar para lugar para você, né? Eu vou voltar. Quando ele disse que todo o poder foi me dado, agora Deus deixou tudo na mão de Jesus Cristo. Como homem ele não sabia. Então. Agora vai entender isso, né? Já é difícil entender Jesus Cristo, o homem de Deus, né? Mas justamente isso, a gente não precisa ficar esmiuçando. É. Vai saber, vai entender. Mas aquele que não conhece agora, por que a gente esmiuça isso? Porque nós temos uma obrigação de aprender isso. Porque vão perguntar isso para nós lá fora. Vão perguntar isso, o mundo vai colocar isso. Jesus era Deus? Ó. Jesus é Deus.
Não é? Maria é mãe de quem? Jesus? Jesus é Deus. Não é? Então Maria é mãe de Deus. Mas por que não? Nós estamos até fugindo um pouquinho lá, mas... Entendeu? Mas a coisa que... Não, o cara coloca assim, o pessoal coloca, ó. Maria é mãe de Jesus, é. Jesus é Deus, é. Então Maria é mãe de Deus. Percebeu, mano? Aí explica aí, se você que é farmacêutico. Não há explicação científica. Tem coisa que a gente tem que aceitar, né? Que nem eu lembro do... Então, aqui que eles explicam, a Maria, mãe de Jesus, não por geração. Maria não gerou Jesus, quem gerou foi o Espírito Santo. Entendeu? Ela foi, se fosse brincar hoje, ela foi a barriga de aluguel, né? Entendeu? Tipo assim, né? Não foi bem assim, mas tipo assim. Então, por isso que ela não é mãe de Jesus, Deus. Ela foi alguém que deixou formar aquela criança que era Jesus Cristo. Então, é um negócio, meus irmãos, como eu falei da Trindade... Fala. Graças a Deus, que para ser salvo, a gente tem que crer que Jesus é Filho de Deus, que Ele veio, que morreu, foi crucificado para salvar, para nossa salvação. Graças a Deus que é isso. Não, isso é suficiente, mas isso basta. Agora, então, e como eu digo para a mãe, é bom a gente saber essas coisas, porque, ó, quer ver? A pessoa começa a encostar você na parede, você começa a ficar nervoso, né? Você tem que responder a razão da sua fé como? Nervoso? Com mansidão, né? Então a gente tem que ter um conhecimento assim, e fé é a palavra-chave. Fé é a palavra-chave. Fé é a palavra-chave. Não adianta você querer provar para ele que a Trindade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é 3 em 1, é 1 em 3, não está num canto, está no outro, que a Maria foi gerada, Jesus foi gerado do Espírito Santo. Você crê nisso, que a baleia e o Jonas, que a Maria foi concebida do Espírito Santo, que a Santificidade são Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um só, uma essência só, com três que operam de 3 maneiras diferentes. Então é coisas que é pela fé, entendeu? Mas a turma inventa coisa, mas a turma procura, eles não vão, né? Olha, mas eles não discutem que se aceitar Cristo vai para o céu ou para o inferno, se não aceitar vai para o inferno, não discute muito isso. Você viu a arma de Satanás que os pregadores relatam aí? A arma que Satanás usou? Não, você vai lá, vamos lá, o Satanás reunido lá, aquele grupo de Satanás lá, um monte de diabinhos, né? Reunido e fala assim, não, vamos lá, vamos falar que a Bíblia é mentira, que Jesus não salva. Aí o diabo vai dizer, não senhor, ele sabe, todo mundo sabe disso, meu. Vamos falar que Cristo morreu na cruz, Cristo salva, que aceitar Cristo vai para o céu, que não aceitar vai para o inferno. Vem para cá para a gente, o diabo fala, mas vamos falar para ele deixar para amanhã. Aceita a Cristo amanhã, rapaz, tem que ser verdade, o crente está certo. Jesus Cristo salva, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas deixa para amanhã. E aí o coitado não tem amanhã, vai para o inferno, morre antes. Vamos curtir a vida, essa é a arma, né? Não é? Vamos curtir a vida mais um pouco. Vamos curtir a vida mais um pouco. Quando você estiver velho, só o bagaço, né? Você arruma um Deus aí esse Deus de mendigo, que aceita pedacinho, né? Pouquinho resto, né? Porque quem aceita resto é mendigo, né? Você arruma um Deus aí mendigo, que aceita resto. Então, quando você estiver com 80 anos, você se converte e vai dar o resto da sua vida para ele. Não quer dizer que com 80 anos não se converte, pode se converter com 80, 90, 100, né? Mas a arma de Satanás é essa. Aí você vai dar os restos para Deus. Você irmão, e às vezes vai casar, né? Com 80 anos vai então, casar. Vai casar. E às vezes a pessoa aceita Cristo com 80 anos, né? Com 80, 90 anos, sei lá, 70, e dá o melhor mesmo para Deus, não dá resto, né? Não é questão porque é 80 vai dar resto. Né, da pessoa. Claro que é. Então, é isso aí. Então, gente, ó, a gente tem que conhecer bem o contexto. Quer ver uma coisa? Você lembra da história de Josué quando o povo estava guerreando? Você lembra quando o povo estava guerreando? Aí José, o tempo estava curto, o dia ia acabar. Aí José olhou e falou, Deus, faz o sol parar aí. Não é? Foi José que pediu para o sol parar? E aí? Era a maior mentira bíblica, até alguns anos atrás. O sol não tem movimento, gente. Então todos os cientistas falavam isso. É uma mentira, não. E descobriram que todo o universo tem movimento, inclusive o sol tem seu movimento também. Entendeu? Então a Bíblia, Josué já não falou mentira, né? Que todo o universo se movimenta, inclusive o sol tem seu movimento. Então quando José pediu para o sol parar, o sol parou, né? Naquela diferença. Mesmo que não tivesse, então, você está o que aconteceu? Isso. Então, e a gente já crê nisso, né? Mas os cientistas não acreditavam, achavam que era mentira. Depois eles descobriram que a Bíblia estava certa. Tem um livro, não sei quem conhece, eu li esse livro há muitos anos, eu até
Não sei se eu dei para o Daniel, pastor Daniel, e a Bíblia tinha razão. Alguém já ouviu falar isso? Então é um livro, um escritor, acho que não é evangélico, ele se propôs a escrever com fatos históricos e arqueológicos, principalmente, a veracidade bíblica. Os restos de Ur dos Caldeus, de onde saiu Abraão, que a cidade existiu. Ele tem muitas provas científicas naquele livro, que a Bíblia tinha razão, aí a Bíblia tinha razão no nome do livro, entendeu? E a Bíblia tem razão, a Bíblia está certa. O mundo é que quer inventar, eles pegam esses pontos, né? Por exemplo, quem foi a mulher de Caim? Quem foi a mulher de Caim? E se perguntaram num culto na casa do João Bium, eu estava pregando, o vizinho falou, quem foi a mulher de Caim? E aí? São coisas que... Então, quem foi a mulher de Caim? Era Deus criou Adão, né? A Caim e Abel. E Caim foi expulso dali depois que matou Abel e conheceu sua mulher. E aí? Não tinha ninguém na terra, gente. Eu trabalho com uma mulher que é espírita, ela me explica. Então. Me explica como só tinha Caim, quem mais? Então teve seis que aconteceu. Como? Então. Eu falo, não, então olha, falo uma coisa para você. Jesus Cristo morreu por todos, sabendo que muitos não iam aceitar a salvação que ele trouxe. É isso aí. Aí ela fala, quem que vai te encontrar do outro lado quando você partir? Ela fala que é alguém que morreu da gente e nos está eu vou sair correndo então, vou chegar lá. Eu falo, não, o jeito que vai me levar para onde eu vou é Jesus. Ela fala, mas quanta coisa que vocês aprendem. Tudo é errado. Eu falo, não, ela tem a Bíblia segundo Allan Kardec. Tá, então. Segunda. Meus irmãos, Caim não tem outra lógica. A lógica do Senhor é essa. A Bíblia não diz quanto tempo foi da Caim, quanto as pessoas que já existiam, né? Ele casou com um parente dele. Esse negócio de parentes foi depois que deu. No começo não tinha essa diferença que hoje em dia. Hoje em dia, o primo casa com prima e a chance de ter, não a prova científica, mas a chance de nascer com problemas são muitos. Se tem uma família rica aí, Junqueiras, que eles falam, todos eles têm uma marca, porque só casam parentes para não espalhar fortuna. O Junqueira, a família nobre de São Paulo. Então, mas isso foi depois, né? Viu, irmão? Um texto que coloca o pessoal, principalmente os mais ricos aí, abastados, né? Eles costumam pegar lá que é mais fácil o camelo passar por fundo da agulha que o rico entrar no reino do céu. Teve um médico amigo nosso que foi fazer uma visita para nós, e ele entrou nesse texto, porque ele não consegue entender por que ele não pode ser rico. Ele pode ser rico? Não vai ficar rico. Porque não vai ser rico, não vai entrar no reino do céu. Entendeu? Então, interpretação, né? Interpretação, né, irmão? Esse texto, mas a interpretação, eu convivo com esse pessoal ali, os dentistas ali que são tudo, né? Tem aquela panelinha de médico, dentistas que são bem, né? Então, sempre eles, nesse texto, eles acham que é uma coisa errada, está escrito na Bíblia que eles, né? Que os ricos não herdarão o reino do céu. Como assim, né? É difícil, né? É difícil o rico entrar no céu. Então, porque é difícil, você contar lá, né? Porque aqueles formatos das construções antigas eram um formato de agulha, né? Mais ou menos assim, né? Então os camelos tinham dificuldades para passar. Porque era um buraco nas muralhas da cidade que só passava uma pessoa, né? O camelo era difícil passar. Você pegou por aí, então eles pegam por esse texto para achar uma alta defesa. Então, é uma coisa que se você não estudar tudinho, ler para tentar passar para eles, você continua se enrolando e eles não acreditam. Porque isso até não é tão difícil, porque os patriarcas bíblicos eram todos riquíssimos, né? Abraão, Isaac, agora homens... Então, tudo homem cheio da grana, né, velho? Não teve, né? Então, gente, a Bíblia não está aqui para provar nada cientificamente, mas o povo viu, né, que quando José pediu para o pessoal parar, ele não tinha deixado de ser sua razão, né? As mentiras, né? Até a irmã perguntou quem mentiu que era casado, que a mulher não era, que a esposa era irmã, né? Então, quem foi? Então, é meio embaçado, porque não foi só Abraão, não. Abraão foi 2 vezes, Abraão mentiu 2 vezes, Isaac mentiu uma, o filho dele. Com homens de Deus contando, era mentira? Era mentira, mas não era mentira, né? Mas era mentira, mas não era.
Porque era parente dele, era irmã, né? Então foi, gente, é assim mesmo, né? Ó, a fidedignidade, passada essa aqui, eu vou segurar aqui para não cair. Fidedignidade da Escritura deve ser vista de acordo com aquilo que as afirmações significavam. Ó, a fidelidade da Bíblia, vamos falar assim, das Escrituras, deve ser vista como aquilo que as informações significavam no ambiente cultural em que foram expressas. E suas afirmações são plenamente verdadeiras quando julgadas de acordo com o propósito para o qual foram escritas. Então, todo o Velho Testamento, né? Mas não precisava nem ter Velho Testamento, né? O Novo, né? Alguém pode dizer, mas sim, tudo que foi escrito ali tem um propósito. Então, ela deve ser, a fidelidade dela deve ser vista de acordo com aquilo que Deus queria dizer para nós, para o povo. Então, a Bíblia, gente, não tem erro. Muitas vezes alguém vai, como eu falei, alguém vai te convencer que Cristo ainda não sabe o dia que ele volta, que Maria é mãe de Deus. Tem outros textos também que viram as filhas dos homens, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mulheres formosas e tomaram para si mulheres. Também a turma não consegue explicar isso. Tem várias explicações, são textos difíceis de entender, né? Mas, como a Manlida está batendo na tecla, isso aí não importa para a minha salvação. A salvação assim está dizendo, tem que ser bom que eu saiba, porque vão me pegar, e se eu não tiver um problema da gente não estar firme em conhecer a Bíblia, você pode ser enrolado. Mas o fulano é um teólogo famoso, estudante, e falou isso. Você pode ser enrolado por isso. Não, então não se deixe enrolar, não se deixe, né? Agora vamos aqui, Priscila, aquela que é para terminar, Priscila? 10h30? Deu 10h30, mas é o último ponto da aula de hoje. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? E aí? É ou contém? Ó, tem um pastor famoso que está na televisão, chinês aí, e está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia contém, outros também. Irene queria falar? Hã? Os dois como assim? E aí, ela contém ou é? Ela é, né? Mas aí o que eles falam? A besta de Balaão falou. Peraí, é a palavra de Deus a besta falando? Essa foi da vontade de Deus. Aí Satanás falou, Cristo, Satanás, pula daqui do templo, é a palavra de Deus? É isso que eles colocam. O diabo veio lá de cima. É porque é Deus contando a história. Então. Mas aí você vê, eles têm isso. Gente, não se iluda. Que esse pessoal, teólogos famosos, estudiosos, que tem essa ideia. Não são batistas, mas tem essa ideia. Tá? E tem alguns que falam, Celina. Texto não tem, mas é divinamente inspirado. Isso. Então, os homens escreveram porque Deus inspirou. Então ela não tem. Porque se eles se atêm também a isso. Isso. Porque ela foi inspirada. Mas não foi Deus que escreveu, foram os homens que escreveram. Então o que está escrito lá, né, contém a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Não é, para eles não é. Então. É isso que eu vejo. Assim, para nós, ela é a palavra. Ela é a palavra. Mas uma pessoa que não crê, que vai olhar aqui, está falando, diz o Senhor. Então, se diz o Senhor, é Deus, contém a palavra de Deus. Mas ela é e contém a palavra. Ela é a palavra de Deus, porque ela contém todinha, ela é a palavra de Deus do começo ao fim. Porque se eu achar que ela só contém a palavra de Deus, ela contém algumas coisas a mais. Eu estou vendo porque ela contém a palavra de Balaão, a da besta de Balaão, ela contém a palavra de alguns reis maus que falaram abobrinha, contém a palavra principalmente de Satanás. Então aí eu particularmente penso assim, quando os evangelistas escreveram sobre a tentação de Jesus, quem estava no deserto com Jesus? Quem estava lá? Ele foi sozinho, não foi? Ele estava sozinho. Jesus foi sozinho, ficou 40 dias lá. Aí João, acho que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram lá sobre a tentação de Jesus. Mas quem falou para eles como foi o papo? Eles não estavam lá. Então, então é a inspiração de Deus. Aquilo foi escrito, aquele que Deus mandou ele escrever. Deus falou assim, escreve essas palavras que Satanás falou lá. Mas ele estava escrevendo as palavras que Deus mandou. Se estava incluído uma palavra de Satanás, porque Satanás falou e tentou. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu creio que ela contém,
eu posso dizer, eu estou dizendo que ela contém outras coisas também. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós, inteirinha. Eu tenho que crer isso, naquela outra Bíblia como regra de fé, eu tenho que crer que ela é a palavra de Deus, né? Porque falar que Satanás falou, a Bíblia falou, ela não, ali não é a palavra de Deus, é a palavra de Satanás. Não, quem inspirou, que a inspiração, como a mamãe disse, a inspiração quebra tudo isso. Ela foi divinamente inspirada por Deus. Nós vamos escrever isso. Amém?